Sabe aquela batalha que parece que acontece o tempo todo dentro da cabeça? De um lado tem um monte de vozes, de desejos, um verdadeiro caos, e do outro a promessa de uma paz única, silenciosa. A ideia aqui é a gente entender um pouco melhor esse conflito e, quem sabe, encontrar um caminho para mais tranquilidade. Bom, e tudo começa com uma sensação que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente, a de uma mente simplesmente esgotada. É aquele barulho interno que não para, sabe? Uma ansiedade de estar sempre correndo, um estado de alerta que parece que nunca desliga. É exatamente desse ponto de exaustão que a nossa análise de hoje começa. Essa sensação de caos, na verdade, tem um nome. É a mente sobrecarregada. E é por aqui que a gente começa. Nessa primeira parte, vamos investigar um pouco as raízes desse conflito interno para sacar por que, afinal, a paz parece uma coisa tão distante às vezes. E a fonte do material que a gente está analisando aponta para uma causa bem central. A mente está sendo literalmente rasgada em direções opostas. É como mostra a imagem, né? Uma força que pulsa para todos os lados ao mesmo tempo. E enquanto essa briga interna estiver rolando, a paz, bom, ela simplesmente não tem espaço para existir. Ok, mas quem é que está criando todas essas direções conflitantes? Ou o que está fazendo isso? A resposta para essa pergunta nos leva para a segunda parte da nossa análise. É aqui que a gente encontra o principal arquiteto dessa sobrecarga toda, o ego e suas inúmeras metas. O ego aqui é definido como uma verdadeira fábrica de objetivos. É aquela parte da nossa mente que fica insistindo que a gente precisa o tempo todo provar o nosso valor, garantir a nossa segurança. Ele nos dá uma lista de tarefas que parece não ter fim, prometendo uma satisfação que nunca chega e entregando, na verdade, só uma coisa: sobrecarga constante. E olha só o ego em ação. Repara nessas cenas. A necessidade de estar sempre no topo, a ânsia de juntar mais e mais coisas, o desejo de controlar cada detalhe, a performance para agradar todo mundo. O mais interessante e exaustivo é que essas metas, muitas vezes, são totalmente contraditórias. Pensa bem, como é que dá para buscar controle total e, ao mesmo tempo, precisar da aprovação de todo mundo? A conta não fecha. Cada um desses impulsos é um dreno na nossa energia mental. E a fonte do material nos deixa com essa conclusão que é, assim, inevitável. É quase como uma lei da física mental. Onde existem muitas metas, não pode existir paz. Uma coisa anula a outra. Enquanto a mente estiver correndo atrás dessa lista infinita de desejos, a tranquilidade vai ser sempre uma miragem lá no horizonte. Mas e se existisse uma saída desse ciclo de exaustão? A fonte que estamos estudando propõe que sim, existe. E é na nossa terceira parte que vamos explorar essa alternativa. A ideia de trocar as muitas metas do ego por uma única função verdadeira. E aqui está a grande virada de chave. Enquanto o ego nos manda lutar com o mundo lá fora, a função verdadeira nos convida para um trabalho interno. A meta não é fazer mais coisas, mas sim ver o mundo de um jeito novo. É uma mudança fundamental de perspectiva. É sobre abandonar a lente do medo e começar a usar a lente do amor. Certo, mas como, na prática, a gente se alinha com essa função? A fonte sugere 3 práticas internas. Primeiro, substituir conscientemente as percepções que vêm do medo por percepções de amor. Segundo, nos momentos em que o ego escolheria o ataque, escolher ativamente o perdão. E terceiro, um exercício constante de lembrar quem se é de verdade, por baixo de todas as máscaras que o ego nos faz usar. O ponto central, então, é que essa função única não é mais uma tarefa para a lista, é um resgate, como a gente vê nessa imagem. É o ato de curar a mente do caos, da fragmentação que o ego impõe. É um processo de guiar a mente gentilmente de volta para casa, de volta para um estado de clareza e de verdade. E no fim, tudo isso chega num ponto de decisão, numa verdadeira encruzilhada para a mente. Na nossa sessão final, vamos explorar o que está em jogo nessa escolha que é tão fundamental: a escolha pela paz. Esse quadro resume a escolha de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o ego, uma criação nossa, que gera um monte de conflitos e resulta em luta constante. Do outro, a função verdadeira, que a fonte descreve como sendo de origem divina, ou seja, algo que já é parte da nossa natureza essencial. Ela é única, unificada, e o resultado dela é libertação e paz. O contraste, como dá para ver, é absoluto. O resultado dessa escolha, então, é uma libertação profunda. Quando a gente se alinha com essa função única, aquele peso de ter que fazer tudo, o medo constante de não ser suficiente, tudo isso começa a se dissolver.
É como se a mente recebesse, pela primeira vez, uma permissão para descansar, para parar de lutar consigo mesma. E a longo prazo, essa escolha transforma a jornada inteira. A vida deixa de ser uma corrida de obstáculos, cheia de coisas para conquistar, e se torna um caminho sereno de volta para casa. Um retorno seguro a um estado de paz que, no fundo, já existe dentro de nós. E assim, a gente chega ao fim com essa reflexão. De um lado, o caminho todo fragmentado do ego, cheio de barulho, de esforço. Do outro, o caminho unificado da paz. A escolha, no final das contas, define a nossa experiência interna a cada momento. A questão que fica é: para qual direção a mente vai ser guiada?